Reforma da Previdência. Eu apoio a reforma e aposto que no final do vídeo, se você não ainda está familiarizado com a ideia, vai concordar comigo. Mas antes de mais nada, dá um like nesse vídeo e siga o canal. A reforma da Previdência está em destaque. Ela foi aprovada ontem na CCJ da Câmara e agora vai para a comissão especial. Mas a grande questão da reforma da Previdência que não está sendo discutida na mídia, e pela sociedade é a seguinte: não é se você é a favor ou contra, se você quer ou não quer. A questão é, se não passarmos uma reforma da Previdência hoje, ou em 2019, daqui 10 anos não vai ter Previdência para ninguém. A Previdência vai quebrar e vai levar junto a economia brasileira. Então essa é a grande questão que tem que ser discutida. Não é se sou a favor ou contra, mas é sim como vamos fazer essa reforma. Senão a gente vai ter uma Previdência quebrada e um país quebrado. O principal ponto da reforma da Previdência é que existe um buraco fiscal. A diferença entre quanto o governo arrecada das pessoas que estão contribuindo para a Previdência e quanto ela paga. E esse valor no passado chegou em 290 bilhões de reais. Para ter uma ideia do valor desse dinheiro, isso é mais do que 4% do PIB brasileiro. Ou seja, o rombo anual é maior do que 4% de tudo que é produzido na economia em um ano. Então, se a gente continuar nesse ritmo, a dívida pública brasileira, que é alta, daqui a alguns anos a gente vai chegar a 100% da dívida. Ou seja, isso é insustentável. Uma dívida pública de 100%, o governo não consegue mais pagar, custear a dívida. E o que acontece, Duas coisas podem acontecer nesse momento. O governo dá calote, e aí geramos uma crise generalizada, fuga de capitais, a economia começa a desabar, desemprego, vira o caos. Ou então, a segunda forma, imprimir dinheiro. E aí o que acontece quando imprime dinheiro? Inflação. Inflação altíssima que prejudica quem? As classes mais baixas. Então, ou seja, a solução tem que ser a reforma da Previdência, senão a gente vai passar por uma crise econômica sem precedente ou por uma inflação generalizada, a gente vai voltar começo da década de 90. Então, aposto que ninguém quer uma crise imensa no nosso país. Apesar de tudo, a gente vê hoje o desemprego está num patamar alto, acima de 10% ainda, mais caindo? Sim, isso é alto? É. Mas se a gente comparar com os países da Europa que passaram por esse problema de previdência e não fizeram os ajustes, como a Grécia, eles tiveram desemprego entre os mais jovens acima de 50%. Então, o que pode acontecer é muito ruim se não tiver a reforma da Previdência. E o que eu falo, muitas discussões nas redes sociais sobre reforma, mas não o fato que é mais importante, que tem que acontecer, senão vai virar um caos. Ninguém quer trabalhar mais, demorar mais para se aposentar. Isso não é óbvio que ninguém quer. Eu gostaria que todo mundo se aposentasse com 40 anos, tivesse a melhor saúde pública e morasse no Caribe após isso. Mas não é. Acho que a questão a ser discutida é o que é e não como deveria ser. Então a gente precisa trazer isso para a realidade e como deveria ser não é uma opção, é como é. Esse é um ponto, pessoal. Então, assim, o remédio é amargo, mas se a gente não tomar o remédio, o paciente morre. Então, reforma da Previdência é necessária, não existe outro caminho para a gente sair desse buraco, desse rombo fiscal que a gente criou nos últimos anos. Além disso, outra coisa que é importante se analisar é a questão socioeconômica, O que aconteceu? Na década de 90 as pessoas viviam na média 62 anos. Agora a gente vive 76. Antigamente, na média, os casais tinham 4 filhos. Hoje a gente não consegue chegar a 2, está 1,8. Então vamos lá. As pessoas estão envelhecendo, os casais estão tendo menos filhos, então o pessoal que está pagando, sustentando os aposentados, está reduzindo e a pirâmide em cima está ficando maior. A gente mudou a estrutura socioeconômica do Brasil, como em todo mundo. E isso já por si só mostra que é preciso uma reforma da Previdência. Afinal, a Previdência em si é uma conta, A gente poupa 30 anos para poder ficar parado durante 10, 12 anos quando não tem mais saúde. A medicina mudou, o saneamento básico mudou, aconteceram muitas mudanças estruturais que permitiram as pessoas viver mais. Então a gente precisa necessariamente mudar a reforma da Previdência. Isso acontece em todo o país minimamente civilizado. Se daqui a 10, 15 anos a expectativa de vida explodir e for para 100 anos, a gente vai precisar de mais reformas da Previdência. Não tem como a gente trabalhar até 50, 55 e viver mais 30 anos recebendo dinheiro que você não contribuiu. Não existe, não tem como criar
aplicar dinheiro, não existe imprimir dinheiro numa economia. Se você imprime dinheiro, você gera inflação. Então, esse é outro ponto, né? A estrutura socioeconômica do país mudou e a reforma da Previdência tem que acontecer como consequência disso tudo. Como eu disse, remédio é amargo, mas para sobreviver a essa doença a gente precisa tomar esse remédio. Então a reforma da Previdência é necessário e por isso que eu apoio a reforma. Se tem alguém que não apoia, eu acho que não está fazendo conta direito, não está enxergando o grande problema, né? Não querer a reforma da Previdência é querer que o Brasil quebre ou entre numa crise sem precedentes. Esse é o grande ponto. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Aqui embaixo tem o link da Levante. Se quiser receber as melhores ideias de investimentos gratuitas, é só se cadastrar. Um abraço e até a próxima.